Olá! Hoje você irá aprender como converter as suas informações de texto para colunas. Nem sempre o conteúdo que você transfere para o seu Excel ou para suas planilhas, ele é automaticamente absorvido, entendido pelo Excel, que deve ser transformado em colunas. Mas, se isso não acontecer e você realmente precisa que aquela informação XYZ, aqui no meu caso eu tenho uma informação de rua, uma informação de cidade, uma informação de país, e eu tenho a necessidade de tratar esse conteúdo em colunas separadas. Eu quero que esses conteúdos sejam visualizados em colunas diferentes, porque eu preciso de uma tratativa específica para cada um. Então, eles merecem uma atenção separada, uma coluna específica para cada um deles. Se você tem essa necessidade e não sabia como fazer essa conversão de maneira simples, então venha conosco que hoje vai ser o dia da grande descoberta de você virar esse jogo e do dia que você não precisará nunca mais fazer isso no braço. O Excel ou a sua planilha irá fazer isso automaticamente para você. Continue conosco e veja como isso acontecerá. Então, prosseguindo, se você está por aí, significa que você é determinado e determinada e quer descobrir como fazer essa bagaça funcionar de verdade. Vamos lá para esmiuçar cada ponto e transformar essa situação complexa em algo muito simples. Vamos fazer uma limpeza rápida. Conteúdo, faxina. Fazer uma limpeza nas minhas formatações. Ótimo. Tenho duas situações para exemplificar para vocês. As duas de forma bem similar. A diferença do primeiro para o segundo, a do primeiro você tem um delimitador específico, você irá definir quem que será o separador para que você possa converter as suas informações do texto para as suas colunas. Se você não entendeu, não se preocupe, continue acompanhando que você vai ver que isso vai ficar muito claro e muito simples. Vamos supor que eu tenho, então, aqui no meu exemplo 1, tenho uma sequência de informações. Aqui no meu caso, eu tenho umas linhas contendo alguns dados. E, coincidentemente, esses meus dados estão na sequência de... A primeira informação antes da vírgula, antes da nossa primeira vírgula, é uma rua. A informação do meio é uma cidade. E a última informação é um país. E eu quero converter este conteúdo para as minhas colunas, porque eu preciso fazer análises específicas, eu preciso tratá-los de maneiras separadas e preciso de atenção para cada uma dessas informações. Nem sempre o seu Excel irá entender que ele deve separar isso nas suas colunas. Então, você deve passar para ele como é que ele vai interpretar esses dados, como ele irá interpretar esses dados. A maneira mais fácil de você conseguir fazer isso é indicando quem que o seu Excel deverá converter. Por quê? Porque funciona da seguinte maneira: se eu clicar numa célula vazia e tentar fazer a minha conversão com a opção texto para colunas, ele vai falar que não tem nenhum dado selecionado. Apesar de você ter uma célula, nessa célula não tem informação alguma. Então você precisa passar uma célula que contenha informação para que ele possa converter de texto para colunas. Perfeito. Eu vou selecionar uma, poderia fazer com todas de uma vez, mas vou fazer uma somente para nós testarmos e entendermos o conceito. Texto para coluna, como neste primeiro exemplo, o nosso delimitador será a vírgula. Então, sempre que houver uma vírgula, ele encerra a informação que eu tenho naquela coluna. Então, minha primeira coluna, rua, cidade e país. Avançar, já defini que eu quero delimitado.
E é aqui que está o segredo para o funcionamento da sua conversão. Então, imagina que o seu delimitador, neste caso, é a vírgula. A mesma situação que eu tenho aqui no meu exemplo. Como ele já tem apresentado aqui a listagem a vírgula, poderia ser qualquer um dos outros. Ponto e vírgula, não vai acontecer nada, porque não existe ponto e vírgula aqui no meu texto. Não existe espaço, e se houvesse algum outro tipo de delimitador que você ou alguém definiu, algum outro símbolo, como porcentagem, barra ou que seja, você definiria aqui nesse campo. No nosso caso específico, o nosso delimitador é a vírgula. Então perceba que no momento que você seleciona a vírgula, ele já entende que existe uma vírgula nesse ponto e uma vírgula neste ponto. E separa as informações em 3 colunas. Se eu pressionar avançar e definir aonde a minha informação será copiada, eu informo que ele vai iniciar a cópia do resultado desta conversão de uma única célula para as minhas colunas, de texto para a minha coluna, iniciando da minha célula B32. E mando concluir. O que ele fez? Ele pegou a informação antes da minha primeira vírgula e entendeu que era uma coluna. Ele pegou a informação que vinha antes da minha segunda vírgula e depois da minha primeira e converteu para a minha segunda coluna. E a terceira informação fez a mesma coisa. Ou seja, se eu vier aqui no meu segundo exemplo, texto para colunas, informo que é delimitado, avançar. E como eu já fiz uma configuração, ele já entendeu que a minha formatação está baseada em vírgula. Então, ele já deixa definido como vírgula. Se eu tivesse algum outro tipo de característica, como duas vírgulas, e quisesse configurar duas vírgulas seguidas, e quisesse configurar para que ele entendesse essas duas vírgulas como um único separador, eu marcaria aqui nessa caixinha, mas é uma opção mais avançada, não é o nosso caso agora. Se preocupe e foco no que estamos fazendo neste momento, para não gerar muita informação e confusão. Excesso de informação gera confusão. Segundo exemplo, ele entendeu que Las Vegas Strip é a minha rua, Las Vegas é a minha cidade e Estados Unidos e o A é o meu país. Seleciono o destino, eu não quero que ele substitua. Se eu deixar aonde está em evidência, ele irá substituir a minha informação a partir desta célula. Na verdade, eu não quero que seja a partir desta, eu quero que seja a partir da minha rua. Ele converta os dados daqui para a minha próxima célula, para a minha próxima coluna. Enter e conclui. Perfeito. Ele fez a mesma coisa para o seu segundo exemplo. Agora é só você aplicar o mesmo para os demais. Vou selecionar texto para colunas, delimitado, avançar, informo que o meu delimitador será a vírgula. Ele sabe que a cada vírgula ele deverá separar por colunas diferenciadas. Esse é o meu caso. No seu exemplo, poderia ser um ponto e vírgula, um espaço ou outra coisa qualquer. Mando avançar e você já vai ver uma prévia do resultado de como é que irá ficar. Informo o destino. Ok. E concluir. Veja que o resultado se apresentou exatamente como a gente conversou no começo. Ele pegou a minha informação de linha, o meu texto, e converteu para colunas. Rua, cidade e país. Provavelmente vai ter situações, existirão situações onde você tenha
que transferir o seu conteúdo para a sua planilha e o seu Excel não entenda que ele deve ser separado em colunas. Então, para fazer essa conversão, caso o separador seja vírgula, ponto e vírgula ou qualquer outra coisa que você identifique, ou qualquer outro símbolo que você consiga identificar, você pode converter dessa maneira. Ou utilizar a situação posicional. Vou pegar aqui o exemplo. Vou copiar o meu exemplo e virei colar. Maravilha. Colou tudo aqui em sequência. Você pode ver que estão todos ocupando uma célula. Mas, na verdade, isso é uma coluna. Isso é uma outra coluna. Isso aqui é uma outra coluna. E esse seria uma última coluna. É um exemplo qualquer, onde o seu separador ele será por posição. Você pode ver que todos estão exatamente ocupando a mesma posição. Você pode ver que todos estão configurados em uma situação posicional, onde a sua primeira coluna termina nesta região, a sua segunda coluna termina nesta região, sua terceira coluna termina nesta região e sua quarta coluna vem logo na sequência. Mas como é que funciona a conversão deste dado para este exemplo que temos aqui? Primeiro você vai selecionar a sua célula, texto para colunas e largura fixa. Aqui está a grande diferença deste tipo de conversão de texto para colunas. Avançar. E aqui você vai definir quem que é a sua primeira coluna. É simplesmente ir com o cursor do seu mouse e clicar. Pode ver que no momento que você clica, ele já reconhece, cria uma linha, minha segunda informação, minha terceira informação e finalizado. Clico em avançar. Defino para onde ele irá transferir esses dados. Eu não quero que ele sobrescreva. Eu quero que ele transfira para a próxima célula, que representará a minha coluna. Concluir. Perfeito. Para isso fazer sentido, então, vou colocar aqui para o lado. E fica como cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3 e cabeção, para fazer sentido toda essa configuração. A nossa informação de origem. Perfeito. Já foi transferido, você tem que a sua coluna 1 faz parte da sua primeira, seu primeiro cabeçalho, sua info 1.01 faz parte do seu segundo conteúdo, sua informação A faz parte do terceiro e a sua informação endereço 1 faz parte do quarto cabeçalho. Cabeçalho não. Cabeçalho foi quem escreveu isso aqui. Vamos lá para o próximo. Próximo exemplo. Dados. Texto para coluna. Largura fixa. Já que você já entendeu como funciona, você sabe onde tem o início da sua coluna e o fim dela. Ela terminou aqui na posição 9 pelo contador, né? Que seria 5, 10, 15, 20. Então, daqui deve estar na posição 9. Aqui na posição 18 é o final da sua segunda coluna. Na posição 20 é o final da sua terceira coluna. E aqui na 31 seria o final da sua terceira, se houvessem mais colunas. Aqui no nosso caso nós só temos 4. Avançar, tudo separado, e eu defino o destino, Enter e concluir. Ótimo, agora você tem sua informação separada, se você quiser tratar ela com cores diferenciadas, para ficar mais fácil o entendimento. Se você quiser definir tamanho, fórmulas,
Se for trabalhar com fórmulas, se for cortar o conteúdo, você pode trabalhar com eles de maneira separada e não em uma única célula. Aqui fica mais difícil de você entender o seu conteúdo e aqui visualmente muito mais prático. É lógico que essa informação que nós temos aqui não faz muito sentido. Coluna 01, info 01. Porém, se você tivesse o nome do seu paciente, o nome do seu aluno, o nome da sua matéria, o que fosse, aqui na segunda, qual o tipo dessa informação, aqui a data que ela foi criada e aqui o endereço ou alguma informação de valor específico, você teria esses dados separados para poder trabalhá-los de forma mais inteligente e mais rápida, mais prática. Só para finalizar, vamos aplicar a mesma formatação. Agora que já aprendemos, selecionou texto para colunas, largura fixa, avançar, definiu início, definiu fim, definiu início, definiu fim e definiu. Na última não tem necessidade, mas se eu quisesse, era só definir o fim dela. Avançar, destino, enter e concluir. Agora, na próxima vez que você receber um conteúdo e ele tiver dessa forma, todo embaralhado em uma única célula e uma única coluna, você já sabe como convertê-lo para colunas e poder trabalhar de forma muito mais fácil nas suas planilhas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e divulgue. E não deixe de comentar se você já sabia como é que funcionava a conversão de texto para colunas. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.